Olá pessoal, meus cumprimentos a todos e todas, aqui professor Jonathan, e dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos trabalhar sobre algumas alterações no circuito com dois cilindros A e B, um circuito que nós já iniciamos no último vídeo, ok? Dito isto, vamos já direto para a tela do simulador, onde nós faremos algumas considerações sobre o processo. Muito bem, aqui foi o ponto de parada, nós produzimos no último vídeo até aqui. E nós temos esta sequência, A mais, B mais, A menos, B menos. Okay? A sequência tem um ciclo ininterrupto, não é? Funcional e fiel à proposição do acionamento. Agora, o que eu quero que vocês pensem, que vocês desenvolvam como solução e trabalhem. Realizem o mesmo acionamento A mais, B mais, A menos, B menos, utilizando cilindros de duplo efeito e não mais simples efeito. Duplo efeito. Quais são as considerações? Quais os impactos? Quais as implicações no processo? Em termos de vídeo, sugiro que realizem um pause para conjecturas, análises, depois um play para verificarem a solução. Ok? Então vamos lá. Eu vou aqui agora partir para a solução, considerando que os senhores já fizeram aquele momento instruído há pouco. Eu vou salvar aqui, né? Salvar. Versão 2. Tá bom? E trabalharei alterando outra versão aqui. Vou retirar os componentes que podem atrapalhar-me aqui, só para me concentrar. Vou também usar a tela. Quero utilizar cilindros de duplo efeito. Cadê? Tá aqui, ou dupla ação. Vou colocar uma régua aqui. Muito bem. Fundamentalmente, a diferença entre um cilindro de dupla ação e um de simples ação é que, no primeiro, nós precisamos trabalhar exatamente com a inserção do fluido em ambos os lados da câmara do cilindro, de tal forma que, primeiro um lado e depois o outro, por razões óbvias, nós possamos realizar o movimento de avanço e retorno do cilindro, ok? É muito diferente, portanto, de um cilindro de simples efeito, que nós só nos preocupamos com um lado da câmara sendo pressurizado, ok? O trabalho de retorno do cilindro, portanto, ocorre por efeito da mola, tá bom? Muito bem, eu vou deletar estas válvulas aqui por hora, este circuito aqui também, copiar este aqui, certo? Sob esta consideração, S3 e S4, sob esta consideração, nós precisamos utilizar uma válvula que seja capaz de simultaneamente comutar um lado da câmara pressurizado pelo outro lado, fazer esta inversão, ok? Numa lógica booleana, 0 e 1, ele tem que necessariamente inverter 1 e 0, ok? Tá bom? Vamos utilizar então esta válvula aqui, ok? Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou simplesmente conectar uma linha para exemplo, ok? Vamos ver aqui o efeito para considerações de aprendizagem. Nesta situação aqui, o fluido pressurizado promove o retorno do cilindro A, ok? Agora, nesta situação, ele promove o avanço do cilindro A,
ok? Então você percebe aqui que esta válvula, uma válvula 4 vias, está realizando literalmente o controle do cilindro para que ele avance e retorne. Bom, consideração importante que a linha de saída aqui, ó, fica despressurizada ou aberta e sempre outra linha de entrada aqui, ó, pressurizada ou fechada. Isto ocorre de modo alternado, olha só. Viu? Conforme foi modificado aqui, a linha de saída e a entrada. Ok. Isto foi mais para dar uma consideração introdutória no sentido de exemplo ou configuração. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero que este sistema seja acionado automaticamente. Esta válvula aqui não será acionada por meio solenoide elétrico e nem por meio mecânico, ok? E nem por meio manual. Agora, esta válvula aqui será acionada por meio daquilo que nós denominamos como piloto ou pressão, bom? De tal forma que neste contexto aqui eu preciso de uma linha que realize aqui agora a modificação do estado desta válvula, para que ela faça a devida pressurização, ok? Vamos então começar a realizar o devido procedimento. Vamos criar uma conexão aqui, bom, sem preparar a válvula para isto, não funciona, não é? Ok? Então tá aqui, olha só. Tenho agora a opção de realizar o acionamento desta válvula aqui. Ok? Pressão aqui. Esta válvula ele realiza o que nós chamamos de pilotagem. Tá bom? Ela vai pilotar a válvula. Piloto de pressão. Como é um elemento de comando, de controle, olha só, a gente já fica com linha tracejada. Tá bom? Até aí? Muito bem. O que mais nós precisamos fazer no processo? Bom, perceba que eu estou fazendo alterações aqui. Então, o que mais? Vamos colocar aqui um retorno por mola, tá bom? Por mola, e retirar. Já tem uma outra válvula, um outro comportamento, tá bom? Eu vou deletar esta aqui também, esta aqui. Bom, zero, acionamento aqui, V2 para acionar, ok? Reduzir um pouco aqui para ficar melhor, né? E agora que eu tenho uma válvula para acionamento, eu tenho uma outra válvula para retorno, V1, ok? Controle, tá bom? Vamos aqui ainda colocar o seguinte, esta válvula bem aqui para ver se consigo alimentar esta linha de pressão diretamente aqui, ok? E esta linha aqui alimenta, ok? Melhorar aqui esta organização, tá bom? E agora aqui. Pronto. Vamos fazer a simulação referindo-nos apenas a este cilindro aqui, tá bom? Vamos colocar assim, S2. Tá bom? O que deve acontecer aqui? Claro que tem várias conexões soltas aqui, né? Então, aqui no caso, a nossa leitura, o A está pressurizando aqui esta válvula, bloqueado aqui. Ele alimenta diretamente esta válvula
e que, por sua vez, alimenta a câmara dianteira do cilindro A, fazendo-o recuar. Quando for pressionado aqui, o que foi produzido como efeito no nosso processo, não é? Bom, comutada a válvula V0, o fluido pressurizado está aqui na válvula V2, pilotou a válvula 4 duas vias, daqui a pouco vamos já dar um nome para esta válvula, ok? E agora a pressão está aqui, ó, neste lado da câmara do cilindro A, ok? Final de curso, ele deve fazer o que para nós? Deve tocar aqui, ó, nesta válvula aqui, no caso, no rolete da válvula V1, fazendo com que haja pressão aqui e, portanto, ele retorne, tá bom? Vamos então aqui fazer algumas das alterações, conforme nós já falamos, não é? Já falamos. Vamos colocar esta linha aqui também. Pronto, está pressurizada. Tá? Vamos verificar aqui escape. E pronto. O que aconteceu aqui? Não é? É uma situação muito interessante neste modelo aqui. Bom, por quê? Porque o cilindro não está avançando. Né? Neste caso aqui, nós temos o sistema pressurizando aqui, olha só, este lado esquerdo e o direito da câmara, ou seja, o cilindro está preso. Né? O cilindro está preso porque eu não coloquei um escape, né? Coloquei um escape, um bloqueio. Agora sim, ele avançou, não é? Okay? E chegou o ponto que eu queria, não é? O ponto onde... Deixa eu fazer a simulação passo a passo, que ficará interessante aqui. E próximo passo, ok? Válvula comutada, pressão aqui, ó. Ok? Chegou no final de curso aqui S2, então S2 acionado, esta válvula vai comutar agora, ó. Comutada a válvula, então ele tenta pilotar também esta válvula aqui, duas vias retornando. Por quê? Por que que aqui ele não está fazendo a pilotagem? Porque esta válvula aqui, preste atenção, que isto aqui não é à toa, é um alerta muito importante. Esta válvula agora está bloqueada, porque ela tem o mesmo sinal de acionamento dos dois lados. Neste caso, 1 e 1, ok? Nós deveremos aqui, neste tipo de válvula com memória, sempre utilizar uma lógica binária 0 ou 1, 1 ou 0, ok? Que porta binária é essa que nós conhecemos? Nós conhecemos 00, 10, 01, 11, ok? Nós precisamos utilizar aqui um conceito ou exclusivo. Ou é 0 ou 1, ou 1 ou 0. Nunca 00, nunca 11, tá bom? Ok? Muito bem. Vamos aqui, então, considerar, para este exemplo bem simples, eu somente vou retirar esse S3 aqui. Este S3 e vou utilizar S1, tá bom? Ok, play agora. Play. Aqui. O que nós observamos aqui? A válvula trabalhando, fazendo com que o mesmo cilindro A avance e retorne, avance e retorne, ok? Aqui nós percebemos as válvulas de comando, ok? Tá bem? E aqui a válvula de comutação e controle, tá bem? Okay? Então V2 faz acionamento ou pilotagem desta válvula, que eu não coloquei o nome ainda, e V1 faz o acionamento ou pilotagem de retorno da válvula em questão. Tá bom? Aqui a minha emergência, ó, cortei a válvula e retorna para a posição inicial do cilindro. Okay? Por falar em nomenclatura, vamos chamar aqui de E1. Tá bom? Não, vamos chamar assim de V0 aqui em cima, ok? E aqui eu vou chamar de V2.
4. Certo? 0, 1, 2, 4. Tá bom? Vamos aqui trabalhar no cilindro B. Claro que agora ficou fácil perceber que o acionamento do cilindro B é muito parecido com o do conjunto aqui A. Né? Então eu vou apenas copiar tudo isso aqui para cá. Ó. Ok? Vou chamar aqui de B0. B0. Eu vou modificar aqui tudo para A e B, tá bom? Referindo-me ao cilindro A, ou a válvula que aciona o cilindro A, para iniciar o processo. Tudo bem? B, B2, B1. Fica até melhor em termos de visualização. Aqui. Vamos fazer as conexões devidas. Ok. Muito bem. E agora, isto aqui não é utilizado. Muito bem. E aqui também. Ok. Muito bem. Então eu tenho o mesmo conjunto, concordam? Tenho as válvulas aqui de comando e aqui a válvula de pilotagem. Bom, o que vai definir a minha sequência exata, como os senhores já sabem, é justamente aqui o fim de curso de cada passo, de cada etapa, não é? Quando o cilindro A avançar, ele precisa, no final de curso, habilitar o cilindro B para avanço. O cilindro B, no final de curso, precisa habilitar o cilindro A para retorno. E o cilindro A, no final de curso, precisa habilitar o cilindro B para retorno. E o cilindro B, no final de curso, precisa fazer o quê? Habilitar o reinício e, portanto, o A para retorno. Bom, cilindro B, no final de curso, está tocando aonde? Em S3, que é o nosso sensor, ou no caso, aqui, o rolete. Então, vamos aqui, S3, colocar S3, ok? Muito bem, cilindro A, no final de curso, precisa tocar em S2, para quê? Para que habilite o avanço de B. Aqui B, avanço de B, está aqui, ó, o avanço de B, S2. Viu como ficou fácil agora? Cilindro B no final de curso, precisa habilitar quem? A, o retorno de A. Cilindro B no final de curso, S4. Cadê o retorno de A? Está aqui o retorno de A, então S4. Ok? A no final de curso, de retorno, toca em S1. Então, S1 vai habilitar quem? O retorno de B. Cadê o B? Está aqui. Cadê o retorno de B? É este aqui. Então, aqui o S1. Ok? Ficou claro? Isto aqui. Bom, isto aqui é o nosso ponto de partida do circuito, né? Início. Vamos aqui colocar um escape. Não cometer o erro que eu cometi no início, né? Eu ia clicar aqui, cliquei foi aqui, bloqueando. Então vamos lá. Tá faltando pressão aqui, né? Tá faltando pressão. Este ponto aqui. Este ponto aqui. Pronto, agora sim. Né? Pressurizados. Jamais estão iguais, ok? Play. Ok? Vamos fazer o passo a passo. Play. Passo a passo. Aqui. Então, primeiro passo acionado. Válvula 0 comutada. Ok? Olha só. Próximo passo. O que aconteceu aí? Fim de curso, toca em S2. Cadê? Quem é S2? Está aqui S2.
vai comutar esta válvula pilotando B0. Vamos lá. Vai pilotar agora B0. Pilotou B0, então tem pressão aqui, fazendo com que B avance. Perceba que neste momento, esta válvula já retornou por efeito da mola. Ok? Por que foi que ela retornou? Porque quando B avançou, S3 foi liberado. Bom, liberando S3, o que aconteceu? O rolete não está mais pressurizado e, portanto, pressionado, e, portanto, por força da mola, a válvula retorna à sua condição, estado inicial, ok? Avançando mais um pouco, a gente tem agora o que? Esta válvula aqui, S4, que foi acionada porque o final de curso do cilindro esbarrou, tocou, tá bom? Ou acionou, na verdade, o rolete e fez com que esta válvula comutasse. A válvula A1 comutada libera pressão para pilotar quem? A válvula A0. Válvula 0 já pilotada, bem, o que acontece? Ela vai liberar pressão aqui para retornar o cilindro A. Ok? Tá bem? Claro que está bem mais rápido porque lembrem que no início eu retirei as válvulas reguladoras de fluxo, porque o meu objetivo agora é ter essa dinâmica mais rápida, não é? E agora falta o quê? Falta o retorno de B. Quando o cilindro A retornou, o que aconteceu no circuito? Ele deve tocar S1. Aqui, ó. Então vai pilotar S1. Quer dizer, vai acionar S1, comutar a válvula B1, que por sua vez pilotará a válvula B0. Vamos lá. Pronto, pilotada a válvula B0, então este sistema aqui vai funcionar, fazendo com que o B retorne e perceba que ele já saiu da posição de alinhamento e de acionamento, portanto, de S4, fazendo com que esta válvula aqui não mais esteja comutada, certo? Por esta etapa é muito importante porque, como esta válvula não está mais comutada, o efeito final será de liberar esta válvula aqui. Porque no próximo ciclo, quando o B retornar, ele vai tocar em S3. Tocando em S3, olha só, vai tentar de novo acionar esta válvula. Ok? E reiniciar o processo. Tá bom? Por que ele continua aqui? Este é o sentido de denominarmos válvula de memória. Bom, por quê? Porque ela mantém a última comutação de estado realizado. Tá bom? Só por isso. Vamos avançar aqui. Olha só, ele retornou aqui o cilindro B, tocou aqui no rolete S3, tá bom? E agora ele só consegue pressurizar, por quê? Porque S4 não está mais pressurizado. Por que S4 não está mais pressurizado? Porque este S4 estava aqui, ó, tá bom? Então, mais uma vez, em termos de memorização ou de visualização, visualize esta válvula aqui montada aqui nesta posição aqui, ó, como se você dispusesse da válvula assim em pé, não é? Assim, olha só, girar como se esta válvula estivesse bem aqui, ó. Sempre com 80 graus, né? Fica melhor aqui. Pronto. Visualize como se esta válvula estivesse bem aqui assim, ó. E o fim de curso do cilindro, ele esbarrasse no rolete, fazendo com que a válvula comutasse. Ok? Tá claro? Este simulador, para simplificar o processo e deixá-lo mais elegante, mais clean, a gente utiliza assim. Régua, tá bom? Uma régua de posicionamento e as etiquetas referidas ou referentes aos elementos em questão. Vamos rápido aqui, tá bom? A mais, B mais, A menos, B menos. Ok? E aqui nós temos o controle, olha só. Os dois retornam. Tá bem? Então, aqui feita uma das observações, vamos colocar bem aqui uma unidade, né? Importante que nós tenhamos este hábito, tá bom? Pneumático. Aqui. Para o nosso ar comprimido precisa ser tratado, né? Para alimentar o circuito, tá bom?
Em termos de simulação, às vezes, né, colocar ou não, mas em termos de entrega do projeto e do produto, é importante que você não esqueça disso. Tá bom? Então, por boa prática, faz a inserção. Tá bem? Feita aqui, então mais uma alteração no processo. Tá bem? Ok? Bom, mas fora isto, e para dar andamento aqui ao nosso processo, ao nosso fluxo, eu quero que vocês apreciem, não é? Eu quero que vocês tentem fazer o mesmo acionamento, agora diminuindo a quantidade de válvulas, tá bom? Ou seja, eu não quero utilizar... Quantas válvulas temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 válvulas, 3 duas vias, 2 válvulas, 4 duas vias. Eu quero reduzir a quantidade de válvulas. Isso que eu quero. Lá, vamos para o segundo modelo, não é? Eu vou salvar aqui também. Salvar como? Vou colocar aqui 2. Tá bom? E vou fazer as alterações. Muito bem. Eu não vou utilizar esta válvula aqui. E nem esta válvula aqui. Vou deletar. Esta linha aqui também. Ok? E agora, eu vou utilizar aqui uma outra válvula. Aliás, eu vou deletar tudo aqui. Tá bom? Eu vou utilizar esta válvula aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui escape e aqui também escape. Não, esta estratégia aqui ainda não. Pronto. Coloquei a conexão errada, não foi? O 1 é ponto de pressão, né? Normativamente nós conhecemos isso. Vou colocar aqui. E aqui. Pronto. Conexão. Pronto. Mas que dificuldade, hein? Pronto. Será que deu certo agora? Finalmente. Finalmente. Bom, eu vou agora trabalhar com o rolete aqui, né? Do lado pino apalpador, certo? Pino. Conexão aqui. Perceba que agora eu tenho outra válvula disponível no processo. Bom, e vou também ter esta válvula aqui, um acionamento direto, né? Ok? E você já percebeu que agora eu vou utilizar a mesma lógica que eu utilizei lá no primeiro modelo, não é? Lá no primeiro modelo. E, né? Padronizar aqui. Ok? Preciso dessas válvulas todas? Não, né? Não preciso. Vou deletar aqui. Muita válvula aqui. Muita válvula. Ok? Vamos deletar esse aqui. Vamos conectar aqui. Aqui. Outra estratégia. Muito bem. Ponto de pressão aqui. Bem? E agora eu vou fazer o seguinte. Quem aciona aqui para o avanço? Lembram? Lembram? Nós trabalhamos há pouco. Quem aciona para fazer o avanço? Então, o avanço de A depende do retorno de B. Quando B retorna, S3 é acionado. Ok. Então, o avanço de A agora possibilita quem? O
avanço de B. Uma pausa aqui, né? Eu estava até agora falando assim, o avanço de habilita o, ok? E agora, nesse momento, eu falei assim, o avanço de A depende do retorno. Ou seja, eu posso construir a lógica perguntando em relação aos elementos predecessores ou aos antecessores do movimento, ok? Tá bom? Isso é indiferente, tá bom? Então, o que vocês precisam sempre ter em mente é que nunca uma válvula vai acionar se ela não estiver liberada em relação às suas válvulas adjacentes. Então, vamos eliminar situações de bloqueio. Tá bom? Então, na ótica da válvula, não, na ótica do cilindro, você tem que pensar o seguinte: para que este cilindro avance, o que é necessário? Ok? Uma pergunta. E outra é: quando este cilindro avançar, no final de curso, o que ele habilitará? Tá bom? Vamos aqui então. O A, o cilindro A avançado no final de curso, toca S2. S2 fará com que habilite para acionar quem? B+, né? B+, então vamos colocar aqui S2. Joia? Então, quando B acionar no final de curso, eu quero que ele habilite quem? S4. S4 servirá para quê? Aí volta para cá. Para recuar o A. E para recuo de A, este aqui. Então, S4. Okay? O A recuando fará com que S1 seja acionado. Então, S1 acionado é o resultado do recuo do cilindro A. Ok? Bom, este acionamento servirá para quê? Para acionar o retorno de B. Então, aqui, o retorno de B, S1. Ok? Funcional, está claro aqui? Vamos simular o processo. Play. Okay? Até bem rápido, né? Fazer assim. Simular passo a passo. Play. Ok? Avançou. Agora vamos ver. Avançado, ele toca em S2. Tocando aqui em S2, este rolete vai comutar esta válvula que fará com que a pressão que venha para o lado esquerdo, né? O outro lado aqui do êmbolo da câmara do cilindro. Ok? Vamos lá, próximo passo. Pronto aqui, olha só. O ar pressurizado sai do lado direito da câmara, na nossa visão aqui horizontal, e passará para o lado esquerdo. Né? Só feitos com que o cilindro B avançasse. Final de curso do cilindro B, o que ocorreu? Literalmente, nós temos o acionamento agora de S4. S4 acionada fará o quê? Com que esta válvula comute. Válvula comutada. Então, perceba que esta linha de pressão aqui vai modificar-se ou será modificada, não é? O resultado será que este ar preso aqui poderá escapar, bom, e esta câmara será pressurizada, fazendo com que o cilindro recue. Okay? Recuado o cilindro, S1 é acionado e, portanto, permitirá comutar esta outra válvula e, finalmente, fazer o trabalho de retorno do cilindro B. Ok? Então, está aqui mais uma dinâmica que nós apresentamos do mesmo circuito, A mais, B mais, A menos, B menos. Ok? Percebam que nas questões ora propostas, nós B2 e aqui vou chamar de B2. Nas questões ora propostas, nós fizemos já 3 modelos distintos de acionamento do mesmo circuito, A mais B mais, A menos B menos. Ok? E até agora nós estamos trabalhando com circuitos intuitivos
puramente pneumáticos. Nós ainda não inserimos nenhum componente eletrônico, eletropneumático, e nenhum componente lógico, lógica de programação, o CLP, controlador lógico programável. Ok? Este será o assunto aqui mais à frente. Bom, nos próximos vídeos ainda. Bom, dúvidas neste processo aqui, senhores? Não é? Dúvidas neste processo ou não? Ou está claro? Então, eu tenho uma pergunta para os senhores. Veja só. O que eu preciso modificar aqui se eu quisesse realizar o seguinte acionamento? A mais, B mais B menos, A menos. Quais seriam as implicações de mudança no processo? Né? O que muda? Bom, vou aqui agora fazer um pause neste sistema, neste módulo, para a gente avançar para o próximo. Ok? Vamos lá.